Olá, Ingrid, tudo bem? Oi, boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui, gente. Muito bom. Muito bom. O Mink, a gente viveu nas últimas horas, né, momentos bem tensos no Rio de Janeiro, por causa da execução de 3 médicos. O outro, felizmente, está bem. A gente já recebeu essa notícia que aparentemente está estável, vai sobreviver, o 4º médico. Eles foram assassinados barbaramente na Barra da Tijuca. Tem uma linha de investigação que fala que foi por engano, mas enfim. Eu queria saber, a Ingrid até também estava conversando com ela sobre algumas iniciativas legislativas que podem ser tomadas para a gente combater a violência no Rio de Janeiro. Mas quais são os seus comentários iniciais sobre esse crime? O Miguel, eu fiz ontem um discurso muito duro no plenário, já postei, inclusive, ele nas minhas redes, dizendo o seguinte: o Rio está entregue, não tem sistema de segurança. Realmente inacreditável. Você tem um congresso internacional, um hotel na Barra, e não tem um carro de polícia lá. Você tem um sistema onde os próprios criminosos executam, aparentemente por engano, depois julgam e condenam os bandidos que mataram os médicos, matam esses e ainda jogam os corpos por aí. Ou seja, eles mostram firmeza, domínio da cena, execução dos médicos, julgamento, condenação e assassinato dos bandidos. E o governo fica acompanhando e comentando, parece que são comentaristas. E depois dizem que tinham interceptado antes uma mensagem que indicaria que esses bandidos queriam assassinar o filho de um miliciano que controla Rio das Pedras. Ou seja, a falência total. E o mais incrível, Miguel do Rosário e Ingrid, é que os deputados bolsonaristas tentaram aproveitar isso para exigir mais tiro, porrada e bomba, que é o que o governo tem prometido e feito há muitos anos, né? Há mais de 4 anos. Eles estão no poder. E a lógica deles é essa. Inclusive, nós aprovamos a lei das câmeras nos uniformes, que não está ainda completamente sendo cumprida. Aprovamos um projeto, e estamos esperando que ele seja sancionado, que proíbe a prisão exclusivamente por mero reconhecimento fotográfico. E ontem mesmo apresentamos 3 projetos que, a pedido da perícia, que favorecem a perícia, a investigação, a produção de provas, sem o que você pode até prender, mas você não condena. Os nossos presídios estão abarrotados, muitos desses presos provisórios, 40% sem julgamento, muitos usuários de maconha, por exemplo, presos, não poderiam estar. E aqui fora, a perícia asfixiada, a investigação asfixiada e o Estado, que, no fundo, por pressão desse bolsonarismo, é tiro, porrada e bomba, e quando a falência disso é demonstrada, o que eles pedem? Mais do mesmo. Se isso desse certo, tiro, porrada e bomba já tinha resolvido o problema há muito tempo. Por isso, nós apresentamos esse e outros programas para fortalecer a investigação. Lá atrás, eu fiz a lei de proteção às testemunhas. Sem testemunha e sem prova, não há condenação. Então, é muito sério isso. Está exposto um modelo falido e é hora de aprofundar soluções alternativas que desmontem as gangues que dominam até uma parte da polícia, completamente os presídios, e expõem qualquer um a ser confundido ou não confundido, executado à luz do dia, sem um carro da polícia próximo do local. A situação é de uma gravidade absoluta. Ingrid, seus comentários, o que você achou
dessa repercussão, dessas mortes e da maneira como o poder público está reagindo a isso? Pois é, eu concordo com o Mink, acho que trazer, por isso que eu até falei com o Miguel hoje, Mink, para trazer aqui você para falar sobre essas tuas iniciativas que são fundamentais, são muito importantes, essas relativas às perícias, por exemplo, né? As perícias fazem um trabalho importantíssimo. Em qualquer investigação, você tem que ter uma perícia que de fato seja atuante, que consiga dar resposta, que seja bem equipada, que tenha eficiência, que tenha estrutura. Para isso tudo depende de política pública. E acho que esse teu projeto de lei, por exemplo, Mink, que fala da autonomia das perícias, uma autonomia funcional, é fundamental. A gente vê, por exemplo, no caso da Marielle, no caso da chacina do Jacarezinho, que teve ali questões referentes a uma certa influência de como que a perícia pode prejudicar uma investigação e pode até ajudar, por exemplo, setores até da própria polícia que podem estar envolvidos, né, a assinar alguma coisa que de fato não aconteceu, como a gente vê, você fez também, né, Mink, o PL que não é mais autos de resistência, agora um outro nome, e que também é fundamental, porque muito que acontecia, para quem não sabe, muitos policiais, até para os próprios policiais se resguardarem também, porque acontecia em confrontos, né, o policial, você tem um confronto, alguém morre, um civil morre nesse confronto, né, e tinha ali os autos de resistência, que é fundamental, um PL fundamental para garantir às vítimas uma investigação de qualidade, para saber o que realmente aconteceu, senão isso, pode... Ingrid, deixa eu dar só um esclarecimento, Miguel, me permite. Esse projeto que a Ingrid está falando, esse último que ela falou, é uma lei, é a lei sobre as normas das operações policiais. Atualmente, os autos de resistência se chamam mortes em confronto com a polícia. Então, a lei diz o seguinte, independente de ser ou não justificada uma reação policial, às vezes um bandido está para matar uma pessoa e se justifica um tiro. Mas, independente disso, esse policial tem que ser afastado alguns dias, ter apoio psicológico, ainda que continue recebendo por esse tempo, caso não tenha cometido um assassinato. Porque a gente não pode banalizar a morte. Você não pode matar alguém em operação e no dia seguinte trabalhar como se tivesse tirado um gato de cima da árvore, a pedido de uma senhora vizinha do gatinho, né? É tirar uma vida. Isso está completamente banalizado. Essa lei diz que a boa operação é aquela que mata menos, morre menos e apreende mais armas e prende mais criminosos. Esses projetos que a Ingrid se referiu, que nós demos entrada ontem, sobre a perícia, isso é muito importante. Nós fizemos uma audiência pública com mais de 120 peritos, inclusive alguns que vieram do Paraná, de São Paulo, de outros lados. Na maior parte dos estados, Miguel do Rosário, a perícia é independente ou comandada por um perito. O Rio de Janeiro é o único estado que a perícia não é independente e não é comandada por um perito. E muitas vezes é subordinado ao policial que, em tese, essa perícia tem que investigar algum ato dele, ou seja, há um comprometimento. Essa questão da autonomia financeira, administrativa e funcional da perícia é a base para dar segurança a esses profissionais de investigarem. Isso é interessante, Miguel, porque normalmente dizem, essa turma da esquerda fica dizendo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que tem que tratar os bandidos com rosas. Não é isso, não. Nós queremos é que eles sejam presos e condenados. A Polícia do Rio é uma das duas que tem menor percentual de resolução de crimes. Não é à toa que a bandidagem está deitando e rolando. Aonde surgiram o Comando Vermelho e outros comandos? De dentro dos presídios. De onde surgiu as milícias? De dentro do aparelho do Estado, né? São bombeiros, policiais militares, agentes penitenciários, na ativa ou aposentados. Eles estão dentro e fora do aparelho do Estado. Então, os presídios atualmente é uma parceria público-privada. Os bandidos controlam aquilo lá de dentro e comandam o crime no país, né?
Lá não falta celular, arma e droga, e pouco se estuda e pouco se trabalha. Quer dizer, resumir esse descontrole a querer mais do mesmo, a matar mais gente, como eles falam todo dia na Assembleia, é fechar os olhos para o descontrole e para soluções efetivas que nós apontamos e legislamos para essas soluções, e não para criar um clima, que é o de hoje, que a bandidagem deita e rola e comanda o cenário todo. Só rapidinho, Miguel, perguntar ao Mink, porque eu acho que tem a gente tem uma crise, de fato, da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O governador, por exemplo, acabei de ficar sabendo, o governador soube dos assassinatos por um parente da vítima. Ele não foi acordado de manhã, não foi a inteligência dele que falou, foi uma familiar que falou, olha, o meu marido foi assassinado e está em tal local. Assim que o governador ficou sabendo. A gente não tem Secretaria de Segurança Pública mais, né, Mink? Agora foi totalmente desmembrado. Ou seja, você não tem uma estrutura de fato eficiente de Estado. A gente teve recentemente, você inclusive, Mink, fez uma ação, eu vi, em relação à Maré, que grupos de paramilitares, vários grupos paramilitares treinando em equipamentos públicos, próximo a equipamentos públicos. Na Maré, que é uma área, uma zona totalmente estratégica do Rio de Janeiro, onde a gente tem a Avenida Brasil, Verdade. que liga diversos bairros, onde a gente tem o aeroporto internacional do Galeão. Tudo isso acontecendo ali. Né? Como que faz isso? Eu lembro que você também, na CPI das Armas, que você presidiu, você falou, por exemplo, que nas polícias ainda fazia o controle, a CPI das Armas era para tratar do controle das armas que eram retiradas ali, roubadas, né, do próprio aparelho do Estado. E eu lembro que você falou que nas polícias ainda era registrado no papel, ou seja, se alguém... A gente entrou, Ingrid, a gente entrou, Miguel, dentro do Comando Geral da PM, na Evaristo da Veiga, perto do Teatro Municipal. Entramos lá dentro e filmamos como é que era o registro. Era com caneta. Entrou tantos fuzis, saiu tais fuzis, e depois tinha liquid paper para corrigir os fuzis que entravam e saíam, parecia lista de feira, de xepa, né? Isso daí para controle de fuzil diário, que entrava e saía no comando da PM, Evaristo da Veiga. Esse é o controle que se tem sobre a questão dos armamentos, que muitas vezes vão parar nas mãos dos criminosos. O mais incrível, para encerrar esse ponto aqui, é que depois dessa CPI a gente aprovou uma lei de monitoramento, né, fiscalização, rastreamento de armas e munições. Sabe quem foi, Miguel? O único deputado que votou contra a lei na altura? O então deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. O argumento dele era sensacional. Ele dizia, esse Mink sempre persegue a polícia. Essa lei tinha que ser para monitorar e rastrear as armas dos bandidos. Aí eu peguei, pedi a palavra, ironizei, falei, não, deputado, o senhor tem toda a razão. Seria assim, seu bandido, o senhor me empresta o seu fuzil, eu vou botar um chip e lhe devolvo para o senhor continuar aqui a fazer o seu trabalho. Aí todo mundo caiu na gargalhada e nós aprovamos a lei com um único voto contrário. Por que será? Essa turma sempre acaba protegendo as milícias, que, aliás, estavam lotadas no gabinete dele, né? É muito triste essa conivência, essa cumplicidade, é a base disso tudo. Ô, Mink, uma coisa que a gente percebe no mundo hoje é que as novas tecnologias, elas ajudam muito a combater o crime, né? E ajudam muito as políticas de segurança pública. Tanto que as taxas de criminalidade no mundo todo caíram muito nas últimas décadas. Todo mundo conhece a história de Nova York. Nova York era uma das cidades mais violentas do mundo. Hoje tem baixíssimas taxas de criminalidade. Na Europa também, a Europa tem baixas taxas de criminalidade. Na Ásia, né, na China, Coreia do Sul, Japão tem baixíssimas taxas. Eles usam muito tecnologia. Inglaterra também. Então é muito triste que o Brasil fique... Então, quando você menciona essa questão do atraso, né, o uso de papel, é evidente que essa é a razão. A gente acompanha o série policial há muitos anos, né? A gente vê aquelas coisas dos laboratórios científicos para você identificar o DNA, identificar a impressão digital.
E agora, o que é triste, né, Miki, é que você não tem uma cultura política no Brasil para exigir isso, né? Porque a direita brasileira ela monopolizou esse debate da segurança pública de uma maneira que é difícil romper isso, né? É um dos temas mais complicados, esse da segurança pública, porque mistura várias questões, né, diferentes. Como é que você analisa isso? Como é que a gente vai romper esse ciclo vicioso? Olha, eu vou dar 2 exemplos. Para aprovar a lei das câmeras nos uniformes, eu tive que levar 5 coronéis para audiência pública e convencê-los com o seguinte argumento. Primeiro, que as câmeras eram também um elemento para provar a inocência de um bom policial que podia estar sendo falsamente acusado por algum criminoso. Era um atestado que ele agiu corretamente. Segundo argumento, um bom comandante, analisando as imagens, poderia aperfeiçoar as operações, orientando os seus comandados ao posicionamento, à atuação, à forma de se movimentar e de agir, se proteger e atacar, de tal forma que maximizasse a apreensão de armas de criminosos e diminuísse as mortes. Portanto, usando esses 2 argumentos, a defesa do bom policial e o aperfeiçoamento das operações, conseguimos aprovar a lei, que depois o governador tentou excluir das câmeras os batalhões com mais letalidade, como o BOPE, o Choque e vários outros, e aí entrou em cena o ministro Fachin e falou, não, tem que cumprir essa lei para toda a polícia, até porque se uma lei não dá exceção, não pode ser um decreto que hierarquicamente é abaixo da lei que vai isentar os batalhões mais letais. Aliás, eu resolvi, a Ingrid sabe disso, eu fiz uma brincadeira de chamar o ministro Fachin para a comissão do Cúmplice, porque ele foi essencial para o cumprimento, que ainda não está total. Lembrando que agora, essa história que anunciaram, que viria aqui já a Força Nacional e depois o MPF pediu para suspender, um dos argumentos é que eles não estavam fazendo planejamento e não estavam usando câmeras nos uniformes. Isso é importante. Um outro ponto. Um projeto que eu aprovei recentemente, está na mesa do governador para ele sancionar, eu consegui a unanimidade usando um argumento, que é a questão de vedar as prisões por reles reconhecimento fotográfico. Você já deu aqui, gera vários casos de racismo, de injustiça, e, no fundo, expressa uma preguiça investigativa. Então, como é que eu consegui convencer os deputados, inclusive os da direita, a votarem a favor do fim da prisão por reles de reconhecimento? Eu falei, olha, você prende muito e prende mal. Você prende o culpado, prende o inocente e solta todos, por falta de prova e investigação. Tem que prender e condenar, e para isso precisa de prova. Então, essa nossa lei obriga a fazer a investigação. Então, com esse argumento, que você não podia desmoralizar a polícia, prendendo inocente e soltando, e não podia favorecer o bandido, culpado, que era solto por falta de investigação, eu consegui convencê-los e essa votação foi unânime. E agora eu espero que o governador sancione. Mas então, Miguel, esses 2 exemplos que eu dei, eu convencendo o pessoal, inclusive os coronéis da PM, as câmeras no uniforme, e agora eu convencendo os deputados, inclusive policiais e bolsonaristas, da não prisão por reles de reconhecimento, mostra que você tem que usar a mídia, a razão, as informações que a turma boa da polícia, da perícia, da investigação nos passam, para ir pouco a pouco mudando uma cultura de cumplicidade, de omissão, de preguiça, que leva a bandidagem a estar dominando literalmente o Rio de Janeiro. Milícia e polícia dominando, milícia e comandos dominando o Rio de Janeiro, o que quebra o turismo, quebra a segurança, quebra a cidadania no nosso Estado. A gente tem que ir fundo, e eu acho que pode sim se convencer e avançar,
Mas você falou bem, a mudança dessa cultura é muito lenta, porque o aparelho está contaminado. Está, por um lado, acompliciado, que as milícias têm um pezinho lá dentro do aparelho de Estado, e está acostumado com torturar, prender e entupir a prisão de pé rapado, de usuário de maconha. Isso é tudo mais fácil, dá uma mensagem de eficiência, ganha uns pontinhos e depois tudo continua como está. Ingrid, eu assisti um pedaço da coletiva do Cláudio Castro hoje. O Capelli veio ao Rio também, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. E quando momentos como esse, de debate mais intenso sobre segurança pública, sempre se volta à questão da responsabilidade, né? Como a questão da segurança pública vai se dividir, né? Qual a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, até mesmo do município. Como você vê essa questão da harmonia entre os poderes na questão da segurança pública? Pois é, já tem uma celeuma ali do próprio Castro com o Capelli em relação já a essa questão da maré também, né? Porque o Ministério Público já enviou também uma carta ao Cláudio Castro, dizendo, olha, a gente tem que intervir, a gente tem que, de alguma forma, a gente vai participar disso. O Ministério Público é importantíssimo. O próprio Mink já atuou diversas vezes aí com o Ministério Público. Eu acho que é fundamental criar essa relação, porque aí não é uma relação de subordinação, mas é uma relação de parceria. É preciso entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é gravíssimo, isso impacta o Brasil como um todo e algo precisa ser feito. Quer dizer, eu acho que é entender o que está acontecendo aqui como algo que não pode, até porque, no caso, por exemplo, do assassinato dos médicos, o próprio irmão da Sâmia, por ser também irmão de uma deputada federal, isso ali já permite também que haja uma investigação e uma participação do governo federal nesse caso. E deveria também, enfim, acho que o governo do Estado, Cláudio Castro, espero que ele aceite de bom grado essa ajuda e esse esforço do governo federal de atuar junto ao governo do Estado do Rio de Janeiro para resolver essa questão da segurança pública aqui no Estado. Porque o que a gente está vendo, por exemplo, só naquela região ali da Zona Oeste, aumentou em 150% o número de homicídios naquela região. Né? Eu venho de uma região onde meus pais moram, por exemplo, existe uma guerra da milícia com o tráfico, que implementou nessa última semana toque de recolher. Meu irmão tem lá uma ONG, o Mink conhece bastante a ONG, a Casa Amarela lá, que não pôde funcionar, as crianças não puderam participar dos projetos, não puderam participar dos cursos que a Casa Amarela oferece por conta desse problema da violência. Quer dizer, é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro tomado pela criminalidade. Existe toda uma organização dessa criminalidade que tem tomando o Rio de Janeiro como um todo. A coisa saiu realmente do controle. Então, eu acho que é muito fundamental quando a gente traz o Mink aqui para mostrar que essa é uma pauta da esquerda. Né? O Mink está atuando lá na LERJ e toma muita porrada, que eu sei, né, Mink, desses setores, sobretudo da extrema-direita, quando trazem essa pauta para si como se os defensores de direitos humanos são contra a segurança pública. Pelo contrário, segurança pública e direitos humanos caminham juntos. Né? E até, inclusive, a discussão que eu queria trazer aqui para o Mink, perguntar ao Mink também, sobre essa questão do racismo estrutural. Porque, Mink, o reconhecimento facial tem uma relação com o racismo estrutural que a gente vive nesse país, quando a maioria dessas pessoas, por você falou como preguiça, mas como uma estratégia de Estado também, de prender, sobretudo, os jovens negros desse país. Né? Isso tem relação, por exemplo, também com o teu projeto da cannabis, da legalização, de não permitir, por exemplo, que esses jovens usuários que sejam presos, por exemplo, né, por conta de serem usuários da maconha e são tratados como criminosos, como traficantes nesse país. Porque existe um interesse também, né, toda uma política racista, desigual, que acontece no Estado. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso, Mink. A gente já está aqui com o nosso tempo quase esgotado, mas eu vou falar, Miguel, rapidinho. Não, tudo bem, deixa eu só então organizar. Eu estou com a minha outra convidada, já está aqui no bastidor, então pode falar. Rapidinho. Já combinei com ela, mais uns 2, 3 minutos. A Ingrid levantou temas essenciais, como a preguiça investigativa alimenta e é alimentada pelo racismo estrutural. 90% dos que foram presos por réis de reconhecimento são jovens negros, metade dos quais foi solto depois porque não tinha absolutamente nada. A questão da política de drogas, pela lei atual que é ruim, você não pode prender o usuário.
mas prendem. A gente fez um levantamento recente, né? 40% dos presos por droga, eles tinham pequena quantidade, não tinham arma, não tinham antecedente, o único acusador era a própria polícia, ou seja, usuários entupindo as prisões, virando reféns das facções que dominam os presídios. Essas questões estão, Ingrid está certa, relacionadas com uma cultura que, no fundo, é racista, preconceituosa, mas também ineficiente. Maravilha, maravilha. Mink, muito obrigado pela sua participação.